Insulina em jejum. Tá aí um exame fantástico que deveria ser obrigatório. E por coincidência, essa semana me marcaram numa publicação que falava exatamente o contrário. Insulina em jejum não deve ser colhido de rotina e a relação entre a insulina e a glicose, que é o ROMA-IR, o índice, é um índice que não é muito útil e não serve para muita coisa. Se esses dois exames, a glicose e a insulina, fossem capazes de prevenir só o diabetes tipo 2, já estava provado que é um exame que vale a pena ser colhido. Por quê, gente? Até a OMS já reconheceu que o diabetes tipo 2 é uma epidemia mundial, não para de crescer, mesmo com o desenvolvimento desses medicamentos modernos tão maravilhosos. Isso porque a gente sabe que o problema do diabetes tipo 2 é o nosso estilo de vida moderno, a nossa alimentação que está completamente errada. Mas a insulina elevada é um marcador precoce que prevê não só o diabetes tipo 2, como todas as doenças crônicas, as principais, né, que são responsáveis pelo maior número de mortes atualmente. A medicina moderna ficou muito boa em combater mortes rápidas, agudas. Agora, as doenças crônicas, as principais, o diabetes tipo 2, doença de Alzheimer, outros tipos de demência, né, vários tipos de câncer e principalmente a doença cardiovascular, todas elas estão relacionadas a um índice elevado de insulina. E qual que é o problema? A mentalidade atual ainda está focada em alteração na glicemia e na hemoglobina glicada, sendo que a gente tem aí a insulina, um marcador precoce. Tem um estudo, gente, que foi publicado no Lancet, que é um jornal de extremo prestígio. Sabe quando que esse estudo foi publicado? Em 92. E nesse estudo, ele seguiu famílias até por 25 anos. E ele foi colhendo esses exames para avaliar a sensibilidade à insulina, a resistência à insulina. Colheram sim a insulina e foram acompanhando essas famílias por até 25 anos. E sabe o que foi encontrado nesse estudo? Dos participantes que não tinham alteração na insulina com a glicose, nenhum deles desenvolveu diabetes. Agora, os que desenvolveram diabetes ao longo do estudo já tinham a insulina alterada 10 anos antes da doença estar instalada, de você realmente ter o diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, vamos lá com um exemplo prático. Se o paciente chega no consultório com 130 de glicose e uma glicada de 5,7, ele não tem diabetes tipo 2, então não tem o diagnóstico fechado. Será que esse paciente está normal? E se a gente olhasse para a insulina dele, será que a gente poderia ser capaz de prever alguma coisa acontecendo antes? Antes do pré-diabetes? É possível, só se a gente olhar para o lugar certo. Então, enquanto a medicina estiver focada em glicose e glicada, a gente vai deixar passar muito tempo de vida que poderia evitar que as pessoas chegassem ao diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, se tem um exame que é extremamente útil, esse exame é a insulina em jejum. Então, nesse estudo aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, que eu recomendo a leitura. Vejam lá, 10 anos antes do diagnóstico de diabetes tipo 2, já existe defeito na captação de glicose, já existe alteração na sensibilidade da insulina. Isso a gente consegue ver só se a gente pedir insulina em jejum. E que conta que a gente pode fazer para avaliar pelo menos a insulina e a glicose em jejum? O cálculo do ROMA-IR, o índice de resistência insulínica. Você multiplica a glicose vezes a insulina dosada em jejum e divide por 405 miligramas por decilitro, que é o do Brasil. E aí, gente, a gente consegue ter uma ideia se a resistência insulínica já está instalada ou não. Os níveis ideais são perto de 1. Qualquer coisa acima disso, você já tem que prestar atenção em outros parâmetros para ver o seu risco de diabetes tipo 2. Olha a sua gordura no fígado. Correr atrás de um problema instalado como o diabetes tipo 2, que traz uma série de outros riscos para a saúde, na minha opinião, é uma posição extremamente ineficaz, uma vez que a gente tem a possibilidade de prevenir a instalação. E um dos exames cruciais para essa mentalidade começar a mudar é justamente dosar a insulina em jejum.